Muito bem. Meus amigos, nós vamos estudar aqui o nosso Livro dos Espíritos, da quarta parte, Esperanças e Consolações. Nós estamos no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, entrando agora no item 3, Decepções, Ingratidão e Quebra de Afeições, a partir da questão 937. E esse é um dos temas mais problemáticos, mais complicados que nós estudamos dentro da doutrina, de um modo geral. Os nossos amigos espirituais têm uma preocupação muito grande em tratar desse assunto, e eles procuram tratar com muito cuidado, porque não existe uma regra fria e rígida para lidar com as relações humanas, especialmente dentro das relações familiares, das relações mais íntimas. Daí então a quantidade de mensagens, a quantidade de livros, de estudos que são realizados em torno do relacionamento familiar, principalmente no que toca a essa questão das decepções, da ingratidão e da quebra de afeições. São muitos os livros que são publicados, trazendo para nós histórias, histórias romanceadas, abordando a programação reencarnatória de um determinado grupo de indivíduos que se preparam para reencarnar aqui no nosso mundo terreno dentro da mesma família. Cada espírito traz ali a sua própria história, mas de um modo geral todos eles envolvidos também numa história coletiva, infelizmente de um modo geral tomada por muitos problemas, envolvidas em muitos conflitos, exatamente que essa é uma característica bastante natural do nosso mundo de provas e expiações. Somos espíritos ainda que trazemos uma certa infantilidade nas nossas ações, uma certa inconsequência, só que, embora nós tenhamos essa característica infantil dentro dos nossos valores, na nossa evolução moral, as nossas ações são bastante graves e as consequências são bastante adultas. Então, diferentemente de uma criança que tem ali uma responsabilidade muito pequena e as suas escolhas trazem ainda problemas muito pequenos de um modo geral, os adultos, embora tomem decisões precipitadas, decisões inconsequentes, geram conflitos que muitas vezes perduram por uma existência e até mesmo ultrapassam uma existência pela sua gravidade, pela sua complexidade. E aí, então reencarnamos no mesmo grupo familiar, temos ali o nosso desenvolvimento biológico, o nosso desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento moral. Começamos então a buscar cada um os nossos próprios caminhos, utilizando os nossos próprios métodos, alguns de um modo bastante cuidadoso, tentando compartilhar os seus objetivos, outros tentando impor o seu próprio objetivo. E daí então cada família, hoje, nós sabemos, ela é responsável pela educação de todos os espíritos ali presentes. E embora seja ainda uma educação não imediata, mas é uma educação que passa por etapas, nós gostaríamos que todas as famílias fossem perfeitas, que todas as famílias viessem com seus elementos, mesmo que trazendo ali algumas dificuldades, alguns desequilíbrios, no decorrer da vivência pudesse se regenerando, se recuperando, amadurecendo, e ao final da existência aquela família harmoniosa, aquela família feliz. Esse era o desejo de todos nós. Mas sabemos que na realidade não é assim. Algumas famílias hoje surgem com a proposta de reeducação de cada um dos indivíduos, mas chega no momento de suas existências em que cada um segue por um canto diferente, ou por oportunidades que a vida vai oferecendo e cada um procura buscar ali a sua felicidade, ou definitivamente por uma incompatibilidade. E essa incompatibilidade, usando uma analogia que Emmanuel traz no livro Vida e Sexo, quando ele fala sobre o divórcio, ele diz que o divórcio nada mais é do que um adiamento de um compromisso em virtude do agravamento da circunstância daquele momento. Algumas famílias se desestruturam, se separam, cada um segue para um canto, acreditando que é a solução para aquele problema, dizendo: eu vou hoje
Eu prefiro viver longe do que criar problema, acreditando que esse viver longe vai tirar dele aquele elo, aquele vínculo afetivo, aquele vínculo de afinidade principalmente, porque a gente lembra que afinidade não significa necessariamente afeição. Duas pessoas podem se odiar e exatamente o elemento de afinidade entre elas é o ódio. Então, elas acabam nesse momento, na verdade, adiando esse determinado compromisso e no futuro, mais dia ou menos dia, terão que se reencontrar, já que esse sentimento que elas nutrem negativo uma pela outra foi exatamente gerado no passado. E tudo aquilo que é gerado no passado deve ser resolvido no presente ou no futuro. Daí então que nós vemos que os grupos familiares hoje, diferentemente daquela proposta inicial, que é trazer aquela harmonia, ainda costuma ser bastante problemático, costuma ser bastante tumultuado, porque as pessoas não conseguiram compreender ainda o sentido de suas próprias existências, não conseguiram compreender ainda o porquê de estarem juntas naquele momento. Acreditam no acaso, mesmo acreditando que há uma programação, não veem, por exemplo, o compromisso que assumiram de estarem ali juntos, e vendo esse compromisso, muitas vezes optam em romper o compromisso, acreditando que isso não vai trazer consequência nenhuma futura. Então a gente sempre busca uma solução imediata para as nossas dificuldades, né? Então, por sermos exatamente imediatistas, nós esperamos que a nossa felicidade seja gerada nesse momento e nós queremos que os nossos problemas sejam também resolvidos nesse momento. Mas nós não sabemos, nós nos esquecemos que tudo na nossa vida deve ser construído de um modo gradual, de um modo lento, gradativo, que exige paciência, exige trabalho, exige esforço, tanto para construir a felicidade como para destruir aquelas situações dolorosas do passado. Então tudo deve ser trabalhado de um modo gradual. Armando colocou: o divórcio, no caso, é bom, pois se eles não estão preparados para a convivência, pode fazê-lo no futuro, pois do que adianta forçar um relacionamento que no momento não terá resultado. É exatamente essa a ideia que a proposta que a doutrina espírita traz, que Emmanuel também traz para nós esse reforço, lembrando que, na verdade, os casamentos eles não são uma instituição humana, né, embora instituição social, embora muitas vezes nós acreditemos assim, né, por força da nossa legislação. Na verdade, o casamento são intenções, duas pessoas que são tomadas por esse propósito de dividirem suas vidas, dividirem seus objetivos, de terem ali os seus filhos, né, no caso das relações que trazem ali os seus descendentes e tudo mais. Mas, na verdade, ela é instituída pelo livre-arbítrio das pessoas que estão envolvidas. Elas desejam viver juntas, elas não são obrigadas a viverem juntas. Então essa imposição das religiões tradicionais, como no próprio capítulo, né, Kardec teve essa preocupação, junto com a orientação dos espíritos, de elaborar um capítulo específico sobre essa questão, quando ele fala que não separeis o que Deus juntou. Na verdade, quando se fala não separeis o que Deus juntou, se por um lado as religiões tradicionais observam esse ponto, observam essa situação do seu ponto de vista, quer dizer, eles não devem separar aquilo que Deus juntou, ou seja, eles não devem se separar depois de Deus tê-los juntado. A doutrina já tem uma visão diferente, quando ela fala não separeis o que Deus juntou, dizendo exatamente que ninguém deve interferir na decisão de duas pessoas de quererem viver juntas. Então nós temos duas perspectivas, e normalmente a gente sempre utiliza, né, uma situação geral na nossa sociedade, influenciada pelas religiões tradicionais, mostra exatamente isso, né, que as pessoas devem seguir leis rígidas, leis bastante insensíveis, bastante intolerantes, obrigando as pessoas a agirem dessa ou daquela forma, podando-as, né, de toda o livre-arbítrio, né, que foi concedido. Então, na verdade, aquilo que é trazido para nós pela doutrina é isso, né? Não importa se você junta ou se você separa, não importa se você casa ou se você se divorcia, o importante é que cada vez que as pessoas tomam decisões de dividirem suas vidas, elas estão assumindo compromissos mútuos para proporcionar felicidade ou de se responsabilizar pelas lesões afetivas que venham a causar. Independente do papel que se assine, independente do ritual que seja apresentado, é sempre o livre-arbítrio
E o livre-arbítrio traz consequências. Essa é exatamente a instrução que a doutrina espírita traz. Naturalmente que o seu livre-arbítrio, para ser tomado, ele tem que ser ali embasado num conhecimento, ele tem que ser embasado em valores, porque normalmente as pessoas pensam diferentemente também daquilo que a doutrina traz para nós. A sociedade, aquela que não tem a preocupação da influência religiosa, mas também não tem um conhecimento, digamos assim, de uma vivência espiritual daquelas duas pessoas, nós temos hoje casamentos fúteis e separações fúteis. As pessoas se juntam por interesses e quando acaba o interesse elas simplesmente se separam. E normalmente nessa separação envolvem outras pessoas, principalmente os seus próprios filhos, dando uma família desestruturada, consequentemente não trazendo uma base familiar. E a gente lembra que a família é a célula da nossa sociedade, porque é na família que nós trazemos os valores, a educação, os princípios, a influência saudável. Os pais inevitavelmente influenciam seus filhos na busca por seu futuro, na busca de uma profissão, na busca de um modelo de relacionamento, na busca de um modelo de conduta. E quando nós temos ali uma família que é desestruturada, esse jovem, por exemplo, ou esses jovens acabam buscando soluções para seus problemas, ou uma forma de alcançar os seus sonhos de acordo com seus próprios instintos. Quer dizer, agem da forma que é possível, da forma que aprendem na rua, na forma que observam os vizinhos, os colegas, porque dentro da sua família não tem esse modelo, não tem essa referência. Pessoal, me dá um retorno de som, por favor. Por gentileza? Obrigado. Tudo em ordem, né? Beleza. Então, dessa forma, nós vemos que no caso dos relacionamentos entre casais, tem essa gravidade. Mas, principalmente, a parte mais importante de nós destacarmos é que essas uniões, de um modo geral, elas têm ali, aproximam essas pessoas pelos compromissos que elas já assumiram entre si no mundo espiritual. Não é simplesmente uma decisão, uma decisão intempestiva, que um olha para o outro e diz assim, vamos viver a nossa vida junto, vamos construir, vamos ver no que dá. Normalmente essa atração que há entre elas é uma atração que não ocorre ao acaso. Existe uma força magnética entre os indivíduos de atração e repulsão que nós ainda não compreendemos. Essa lei de afinidade entre as pessoas, a lei de simpatia, a lei de antipatia, em que elas vão se olhando, vão se aproximando, vão se juntando pelos interesses, vão alimentando os sentimentos que não nascem ao acaso, por uma força que as atrai, que nós, mais uma vez, não conhecemos. Daí então a nossa visão de que tudo ocorre ao acaso, sem entendermos que há forças desconhecidas para todos nós, que nos aproximam um do outro exatamente pela necessidade de estarmos juntos. E isso não é uma determinação superior, digamos assim, mas isso é a própria lei natural que acaba agindo, porque essa lei natural que nós estudamos e tentamos estudar com a maior profundidade possível dentro da nossa capacidade, mas muito superficial diante da complexidade dessa lei. Essa lei natural envolve sentimentos, envolve psiquismo, envolve leis do nosso mundo material. E aí então, quando nós falamos que dois indivíduos, quando eles criam um vínculo entre si, seja um vínculo afetivo, seja um vínculo destrutivo, esse vínculo vai continuar se estreitando cada vez mais enquanto ele não for transformado naquilo que é saudável. Se duas pessoas que se detestam, por exemplo, elas não vão conseguir se desvincular uma da outra enquanto esse tipo de sentimento não foi dissipado. Já ao contrário, quando nós falamos de lei de afinidade, lei do amor, por exemplo, que é uma lei universal, todos nós tendemos a viver em cima dessa lei. Todos nós vivemos sustentados por essa lei. Então as pessoas vão se atraindo por essa afinidade, por essa afetividade, para construir exatamente essa grande irmandade universal. E aqueles que não conseguiram ainda se afinizar com essa lei, não conseguiram se aproximar de outras pessoas por essa lei, elas vão continuar ainda presas entre si. Daí então aquela comparação que se faz, existem os laços de amor e existem os nós de ódio. Esses nós de ódio serão mais dia ou menos dias desatados para se transformarem em laços de amor.
Por isso, então, nós temos sempre que ver a nossa vida a partir desse princípio de que nós estamos aqui para construir, jamais para destruir. E quando nós falamos nessas relações de afeição, nós temos as famílias em primeiro lugar, que são ali os grupos mais estreitos que nós temos. Naturalmente que nós falamos, né, tem aquele ditado popular que diz que os amigos são a família que nós podemos escolher. Muito bem, nós podemos escolher. Só que a família é aquela que nós somos atraídos pela necessidade. Daí então que os laços da família são muito mais poderosos do que os laços de amizade. Porque mesmo que eu viva numa família que não me proporcione aquela afinidade que eu gostaria de ter como eu tenho com os meus amigos, se eu estou nessa família com esses laços ou com essas amarras bastante destrutivas, é exatamente ali que eu tenho que estar, porque são essas amarras que me atraem para as pessoas que estão próximas a mim. Então nós temos ali pais, filhos, irmãos, parentes de outras graduações, mas que estão ali presos naquele ambiente, juntos pela dificuldade financeira, pela dependência afetiva, pelos filhos que aparecem, pelo patrimônio que acabam juntando, seja lá como for, eles estão juntos. Não é tão simples assim alguém chegar e dizer assim, olha, eu gostaria muito de resolver esse problema, eu vou pegar minhas coisas e vou embora de casa. Algumas pessoas se aventuram nesse tipo de comportamento, mas a gente percebe claramente que em todas as famílias não é tão simples como nós imaginamos. Porque se você sai da sua família, você pode sair imaginando que você vai deixar alguém que você não gosta para trás, mas ao mesmo tempo alguém que você gosta também vai ficar desamparado. Então a gente vê que esses vínculos familiares, eles são extremamente complexos, e exatamente porque tem que ser. Porque se fossem laços frouxos, nós simplesmente desataríamos e cada um ia para o seu canto. E não teríamos aí não veríamos nenhuma intenção ou necessidade de resolver problemas com pessoas que a gente não gosta. Mas elas estão ali presentes. E se elas estão ali presentes, é essa força invisível que as atrai para todos nós, ou nós somos atraídos para ela. Porque a gente sabe que na nossa família é sempre o outro que tem problema, a gente nunca tem, né? É sempre o outro que não presta, é o outro que é ruim, é o outro que é complicado, e nós somos sempre as vítimas das circunstâncias. E muitas vezes nos esquecemos que somos nós os causadores desse problema. Hoje, talvez com mais lucidez, pelo tipo de filosofia de vida que nós escolhemos, pelo tipo de conduta que nós tentamos ter no nosso dia a dia, a gente consegue ter um pouco mais de lucidez. Mas o fato de estarmos ali presentes já mostra que nós temos tanta responsabilidade quanto o outro. De um modo geral, nós lembramos sempre, tem uma mensagem que é muito interessante, que fala sobre isso também, trata dos familiares incompreensivos. E aí então diz que normalmente as pessoas que estão envolvidas naquele grupo, ela tem a responsabilidade pelo problema que foi gerado. Mas não é sempre uma regra geral. Normalmente nós temos ali aquelas pessoas que estão ali presentes num determinado ambiente exatamente pela capacidade de harmonizar, pela capacidade de auxiliar, que chega ali realmente como pessoas missionárias. E aí então essa mensagem lembra de Jesus, dizendo que ele veio ao nosso mundo sofrer todas as dificuldades, todos os problemas que o envolveram, né? Mas ele não tinha nenhum tipo de vínculo doloroso com ninguém. Ele veio simplesmente aqui fazer a sua doação, fazer a sua contribuição para transformar o nosso mundo num mundo melhor. Mas de modo geral estamos ali presentes, juntos naquela situação. Eu vou colocar essa mensagem então para a gente poder ouvir, só para fazermos aqui alguma reflexão em torno desse assunto, e depois a gente volta para continuar aqui o nosso estudo. Vamos lá para a gente ouvir aqui. Do livro Astronautas do Além, de Francisco Cândido Xavier, J. Herculano Pires, por Espíritos Diversos, Grupo Espírita Emmanuel, Sociedade Civil Editora. O Parente Difícil, Emmanuel. O parente que se te instalou no caminho por obstáculo dificilmente transponível,
abençoa-o e ampara-o quanto puderes. As leis de causa e efeito, tanto quanto os princípios de afinidade, não funcionam sem razão. Observa, o tempo segue rápido. Criaturas que viste na infância do corpo físico, quase que de improviso se transformaram e renteiam contigo nos caminhos da madureza. Acontecimentos que rearticulas a cores vivas na memória mostram a idade de muitos lustros. Assim, no curso do tempo, as existências se intercambiam umas com as outras. Os companheiros do passado voltam a nós, reclamando o trabalho ou a pacificação, o reajuste ou a assistência que lhes devemos. Esse coração magoado e sofredor que nos compartilha a estrada do cotidiano na terra é invariavelmente aquele mesmo espírito que nos fez o credor de maior ternura e mais ampla abnegação. O filho rebelde, junto do qual te surpreendes hoje, é o irmão a quem prejudicaste ontem, com irreflexões que o atiraram para a teimosia ou para sugestões de vingança. A filha menos submissa de agora é a jovem de antigamente em cujo sentimento plantaste desespero e revolta. O pai enigmático dos dias que correm é o companheiro que escravizaste aos próprios caprichos e de quem, no pretérito, comandavas as horas com violência e tirania. A genitora dominante é a irmã de outrora que tratava sob os pés. O familiar portador de inquietação e de sofrimento é sempre a mesma pessoa que se desequilibrou à conta de nossos erros em épocas transatas e que exige reabilitação ao preço de nosso cuidado e devotamento nas áreas da existência física. É verdade que isso nem sempre ocorre na pauta de débitos nossos ante a justiça. O amor, onde surja, sabe sempre trazer a si aqueles a quem se consagra, convertendo em peços e provas, em esperanças e alegrias, a feição de Jesus que nos ama desde séculos imemoriais, muito antes que o conhecêssemos, e nos sustenta a todos na terra, sem dívida alguma para conosco. Ainda assim recordemos, todo parente difícil é trabalho de amor ou reharmonização que a divina providência nos confia, a fim de que tenhamos o privilégio de transfigurá-lo em degrau de serviço e de luz no rumo de nossa própria sublimação. Bom, essa mensagem aqui, então, eu falei para vocês que eram familiares incompreensíveis, mas é o parente difícil, né? Eu acabei trocando aqui no nosso título, mas a mensagem acabou sendo a mesma. Então nós vimos ali, né, as orientações que são trazidas para nós, que vão além, né, das fronteiras do mundo que a gente conhece, né, acreditando que por acaso veio por acaso nós nos encontramos, por acaso nós nos desenvolvemos e por acaso não deu certo. Ao contrário disso, quando nós começamos a analisar a essência dessas uniões, a gente começa a entender que um histórico anterior trouxe para nós as circunstâncias do presente exatamente para que ela pudesse ser transformada, porque no passado o problema já foi criado. São raras as uniões que no passado fizeram com que indivíduos realmente alcançassem aquela felicidade, né, que todos nós desejamos. E quando nós falamos em uniões familiares, nós lembramos aqui, por exemplo, no nosso mundo que nós conhecemos com tanta familiaridade, mas normalmente a gente vai para outros países, por exemplo, imaginando que quando você vai no Paquistão, por exemplo, você não vai encontrar famílias problemas. Quando você vai para a China, você não vai encontrar pessoas com problemas. Na Rússia, no Canadá, na África, dá a impressão de que só o nosso mundinho aqui que tem essa característica. E na verdade, quando nós falamos em uniões familiares, nós falamos de união entre espíritos. E quando nós falamos em união entre espíritos, nós falamos de indivíduos que habitam o mesmo mundo que o nosso, consequentemente trazendo ali os mesmos dramas, as mesmas dificuldades, os mesmos temores e as mesmas necessidades também. Muito bem, feita essa introdução, bom dia pessoal que chegou, bom dia professor, bom dia Francis, bom dia Rose. Fazendo essa introdução, que já praticamente metade do nosso estudo, nesse nosso bate-papo inicial, nós temos aqui no capítulo 1, né, no Penas e Gozos Terrenos, nesse terceiro item, decepções, ingratidão e quebra de afeições. E isso faz parte daquele grande pacote
que nós estamos estudando sobre quais são as situações que geram para nós algum tipo de infelicidade no nosso mundo, a primeira que nós trouxemos para cá foi exatamente ali a felicidade e infelicidades relativas das situações que nós criamos pela nossa impulsividade, pela nossa inconsequência, irresponsabilidade, pelo nosso egoísmo, né? Pela nossa impaciência, pelo sofrimento que nós mesmos criamos em torno das situações do nosso dia a dia. Vai com Deus, Miriam, bom dia. Do nosso dia a dia. Falamos do segundo motivo, segunda causa dessas nossas infelicidades, que é no caso a perda de entes queridos. Nós conversamos na semana passada sobre como é lidar com a perda, com a separação, né, de um ente querido na nossa família, alguém que desencarne e provoque em nós aquela inconformação, aquele medo. Inclusive já conversamos, nós trouxemos inclusive para vocês um trechinho daquele documentário, As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. E aí então nós ouvimos aqui o primeiro depoimento que foi trazido, e aí vimos que, né, cada pessoa reage de uma forma diferente diante de uma situação como essa. Essa terceira que a gente vai trazer é exatamente decepções, ingratidões e quebra de afeição, que é mais um desses motivos que geram em nós, né, grande infelicidade, né, que nós nos perguntamos, né, por que nós não vivemos, não temos ali os melhores amigos, por que não temos os melhores familiares, por que a nossa família traz aqueles problemas todos, alguns problemas mais graves, outros menos graves, né, mas todos gerando ali de certa forma aquela dificuldade toda, né? Tanto que tem aquele ditado, né, que diz que a família é uma instituição falida. Isso dentro da visão daqueles que não conseguem resolver os seus problemas e percebem ali que a pior situação que alguém pode viver na sua vida é exatamente dentro da convivência familiar. Bom, aqui na questão 937, vamos para o nosso livro aqui para orientação dos nossos amigos espirituais. Kardec faz a seguinte pergunta: que as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Então, exatamente trazendo aquela explicação, aquela justificativa de que isso também gera em nós uma certa infelicidade. Mas isso é real? Isso realmente é uma situação que traz para nós esse problema, ou somos nós que causamos o problema por não aceitarmos a situação? Responde aqui para nós, respondem os espíritos, que sim, né, que isso é realmente uma fonte de amarguras, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio o foi. Pensai em todos os que fizeram mais bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com a ingratidão. Pensais que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de vilão e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa nesse mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem, e isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Então aqui mostra para nós que quando nós observamos esses tipos de relacionamentos problemáticos, o primeiro ponto a ser analisado, a ser avaliado, é exatamente qual é a origem daquele problema, de quem é exatamente a responsabilidade por ele. É de um indivíduo? É do outro indivíduo? São de todos os indivíduos, né? Quem é exatamente ali o responsável por tudo isso? E aí então nós começamos a trabalhar ali as nossas relações, os nossos relacionamentos, tentando solucionar esses problemas. Então essa nossa iniciativa, buscando a harmonia dentro da possibilidade, dentro daquilo que é possível, já é um passo significativo. Isso já mostra a intenção de promover o bem, a intenção de trazer ali a melhor proposta existencial para todas aquelas pessoas, para que elas possam viver bem de um modo equilibrado, para que todos possam ser beneficiados por esse relacionamento. Mas
a gente lembra que o fato de eu desejar esse objetivo não significa que outras pessoas também desejarão. E normalmente a gente sempre tem aquela ideia, né? Se eu faço, por que o outro também não posso fazer? Se eu tenho responsabilidade, por que o outro também não assume a sua responsabilidade? Isso porque cada um tem ali a sua própria proposta. Cada um escolhe a melhor forma que quer viver. E muitas vezes essa visão egoísta que nós temos dele é a melhor forma que ele encontrou para poder sobreviver, para poder viver no mundo. Então normalmente ele vai se afastando das pessoas, ele vai afastando as pessoas da sua presença exatamente pelo modo como ele optou em viver, utilizando ali a agressividade, utilizando a ingratidão, utilizando uma insatisfação constante, uma crítica destrutiva contínua. Então a gente se pergunta, né, o que eu faço diante de uma situação como essa? Aqui, para nós, os Espíritos já colocam, o que a gente pode fazer é lastimar pelos ingratos e os infiéis, que serão mais infelizes do que vós. Só que normalmente, e essa é uma situação bastante angustiante para nós, é ver, por exemplo, que aquela pessoa que se comporta dessa ou daquela forma, normalmente ela não é punida do modo como nós gostaríamos. Porque não existe resultado melhor para a nossa insatisfação quando a gente vê aquele que comete uma ação como essa, por melhor que sejam nossas intenções, para que ele passe por uma situação dolorosa, para que a gente possa dizer depois, está vendo? Bem feito. Quem mandou você ser desse jeito? Só que normalmente isso não acontece. Cada um vai vivendo a sua vida e dá a impressão de que aqueles que se comportam com maior agressividade, que vão ali tomando os espaços, que vão limitando a ação de outras pessoas, dá a impressão de que eles vão se dando bem e que os outros, aqueles que se comportam de um modo mais manso, de um modo mais tranquilo, são aquelas pessoas que são subjugadas, que sofrem mais. Isso, de certa forma, gera em nós uma certa revolta, algumas vezes, de perceber que eu estou fazendo tudo certo, mas eu sempre sofro. O outro que faz aquilo que quer, ele sempre se dá bem. Essa é a nossa visão inicial. Só que, na verdade, a gente tem que pensar sempre que não é o fato de se comportar desse jeito e querer, por exemplo, conquistar os seus espaços aqui no mundo material que vai realmente fazê-lo feliz. Porque ele acredita que aquilo é felicidade. Só que na verdade ele está gerando para si mesmo, né, ele está cultivando, digamos assim, um foco de sofrimento muito grande que virá. Só que exatamente nós estamos preocupados em assistir ao seu sofrimento, a presenciar aquele nosso momento de vingança pessoal, de perceber que se ele se comportou assim, ele deve sofrer na minha frente para que eu possa assistir. Só que o que os Espíritos orientam é que essa questão da vingança, a gente já falou sobre isso, a vingança, o duelo, que são aqueles instintos do passado, que mostram exatamente para nós assim que aquela ideia de nós fazermos justiça pelas nossas próprias mãos, elas acabam sendo equivocadas porque nós não sabemos fazer justiça. Na verdade, a nossa justiça nunca é educativa, a nossa justiça é sempre punitiva. É o castigo para fazer o outro sofrer aquilo que fez sofrer. Nós não queremos fazer educar, por exemplo. E a educação a gente sabe que só pode ser transmitida, só pode ser praticada através do amor. E normalmente o amor é um sentimento que ele vai sendo minado no decorrer das nossas relações e ele então vai perdendo a sua força. Ele vai perdendo a sua importância para nós diante daquela situação. Como é que nós podemos amar alguém que promove tanto sofrimento? Como é que nós podemos amar alguém que traz para nós tantas dificuldades? Mas então, os Espíritos lembram que, já a princípio, a felicidade não é deste mundo, nós sabemos. E essa frase traz para nós ali um ensinamento muito profundo, dizendo que hoje nós estamos aqui para resolver os problemas. E certa vez, nós vamos falar depois no nosso próximo encontro sobre as uniões infelizes. O título é exatamente... Deixa eu pegar aqui o título exato. Que algumas vezes eu estou aqui vendo, é chamado de uniões antipáticas, né? Que é o título correto. Algumas vezes a gente quer pegar... eu conversava com vocês, né, que num relacionamento, por exemplo, foi tratado... com Divaldo Franco fez um comentário, né, uma senhora fez um comentário muito interessante, e ela dizia assim, escuta, mas eu tenho um casamento que é extremamente difícil. E a gente pode transferir essa ideia do casamento para qualquer tipo de relacionamento. Eu tenho uma relação, de um modo geral, bastante difícil, né, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o filho, seja lá como for. E eu procuro fazer tudo certo.
Mas mesmo assim essa pessoa continua se comportando dessa forma equivocada, continua sendo agressivo, continua sendo egoísta, continua sendo indiferente, qualquer tipo, né, de sentimento negativo, né, que existe, ela continua ali alimentando. A minha relação com ela, como é que fica no futuro? Eu continuo vinculado a ela porque a gente não conseguiu resolver o nosso problema familiar. Eu tentei, mas ele não se esforçou. Consequentemente, a nossa relação continuou sendo problemática. Como é que fica o nosso futuro a partir dali? E Divaldo deu uma resposta muito interessante, e naturalmente não é porque o Divaldo falou, mas é porque a ideia é realmente consistente, né, com a nossa razão, a gente compreende que é realmente esse o caminho. Ele disse com muita lucidez o seguinte, que muitas vezes o vínculo familiar ele pode não alcançar a proposta inicial de harmonia, mas aquela pessoa que se comportou do modo equilibrado, ela naturalmente vai se desvinculando daquela pessoa, que no futuro vai voltar ao convívio, mas vai depender dela depois se elevar diante dos relacionamentos. Uma pessoa consegue se elevar moralmente pelo comportamento mais equilibrado e a outra se manteve naquela linha inferior de agressividade e de egoísmo. Esse que se elevou já conseguiu quebrar esse vínculo com aquela pessoa, então ele não tem necessidade de passar por esse sofrimento, de dar continuidade nesse sofrimento, porque ele pessoalmente conseguiu se harmonizar, o outro não. Então o outro vai se submeter a determinados tipos de experiências, como foi colocado para nós aqui. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Então, dessa forma, sim, exato, Beth, ele fez a parte dele, o outro não fez. Então, esses corações se encontrarão no futuro, pelos vínculos que tiveram no passado. Mas a partir do momento em que houve essa desarmonia, essa distonia entre essas duas pessoas, uma buscou a solução, a outra continuou com o problema, aquela que continua com o problema vai caminhar por um caminho problemático. Vai continuar sua jornada ali tropeçando e se machucando e encontrando pessoas compatíveis com a sua natureza, enquanto que o outro vai continuar evoluindo. Não são raras as vezes que, embora haja essa separação, essas pessoas que se elevaram continuam presentes com aquelas outras pessoas, mas aí já com o objetivo de amor, de missão. Eu sei que eu não preciso estar do lado dele, mas eu quero tentar. Aí já é uma opção que ela fez, já vai depender da nobreza daquela pessoa. Que normalmente, né, infelizmente, nem todos nós conseguimos isso. Vai para ajudar, ela faz um sacrifício pessoal para tentar, né, e recebe naturalmente seus méritos. Todas as vezes que nós praticamos um sacrifício pessoal para tentar beneficiar alguém, isso reverte para nós um benefício muito positivo. Mas cada um tem o seu próprio tempo. Isso não é uma exigência, as pessoas não são obrigadas a fazer isso, fazem pelo seu livre-arbítrio, mas já se libertaram daquele vínculo negativo. E aí então a gente se pergunta, né, mas quer dizer então que a nossa família fracassou? Aquela nossa família que era uma instituição que foi gerada com o propósito de dar certo, ela então faliu no seu propósito? Sim, ela faliu. Mas os indivíduos foram se elevando individualmente. Eu posso não ter conseguido harmonizar a minha família, mas eu consegui me elevar diante daquele sacrifício. Eu poderia ter piorado. Eu poderia ter entrado na sintonia daquela pessoa, eu poderia ter praticado atos de agressividade para poder me defender ou para poder retribuir aquilo que ela fez, mas eu consegui me harmonizar. Algumas vezes tive que tomar decisões duras, porque chega uma hora que você precisa dizer um não, dizer um basta, porque do contrário você fica simplesmente escravo da situação. Então você tem que tomar decisões duras que vão gerar naturalmente consequências a serem resolvidas no futuro, mas a gente lembra sempre que são decisões que são atenuadas ou agravadas de acordo com a intenção de cada pessoa. Eu não queria fazer isso, mas eu precisei fazer. Casos, por exemplo, de pais que falam para os seus filhos, olha, pega suas coisas e sai daqui porque eu não consigo mais conviver com você. Mas ninguém sabe exatamente o coração daquele pai dilacerado, o coração daquele pai sofrido por ter que tomar uma atitude como essa, mas não ter opção. Porque do contrário, a família vai se destruindo cada vez mais e as coisas vão se complicando por causa de uma ou duas pessoas. Então são decisões dolorosas que muitas vezes são tomadas, que mais uma vez vão gerar consequências futuras, mas que serão atenuadas ou agravadas de acordo com a intenção de cada um.
Então é extremamente complicado lidar com a família, porque nós temos ali uma meta de nos tornarmos espíritos melhores, de nos tornarmos espíritos mais elevados, só que nós jamais conseguiremos alcançar felicidade enquanto nós tivermos débitos na nossa história. Os débitos gerados pelos relacionamentos do passado, os débitos gerados pelo sofrimento que nós provocamos nas pessoas, pela nossa inconsequência, pela nossa imaturidade, pela nossa irresponsabilidade. Então, na verdade, nós estamos nos elevando, mas sempre deixando pendências para trás que terão que ser resolvidas. Mas serão resolvidas de acordo também, a gente lembra sempre, que embora nós tenhamos responsabilidade, as outras pessoas também têm responsabilidade. Então, cada um assume ali a sua cota e cada um faz a sua parte. Aquilo que não pode ser feito de modo conjunto agora, vai ser adiado. Então as pessoas vão se transformando individualmente para futuramente voltar a trabalhar aquele mesmo problema, aquela mesma dificuldade. A gente lembra que nós não nos aproximamos como castigo, como sofrimento. Algumas vezes sim, para poder se deparar com aquele que nós provocamos grande sofrimento. Então estar na presença faz parte do aprendizado, mas o objetivo nunca é de destruição, é sempre de construção. Algumas vezes essa construção se dá de um modo mais acelerado, pela força de vontade e disposição das pessoas envolvidas, algumas vezes de um modo mais lento, pela resistência, pela rebeldia, pela revolta que cada pessoa sente, alimenta no momento dos grandes conflitos. Kardec coloca para nós uma questão também interessante, 938, ele diz o seguinte: as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível. Essa é uma visão bastante geral que nós temos no nosso mundo hoje. Quer dizer, de tanta pessoa sofrer, ela acaba se tornando uma pessoa mais endurecida, se tornando uma pessoa mais egoísta, menos feliz, menos amorosa. Porque é uma forma de autodefesa, a gente pode pensar assim. Porque dessa forma, assim, já que eu não consigo ser feliz ao lado daquela pessoa, eu vou me fechar e pronto, eu prefiro não ser feliz, mas também eu não vou ser infeliz. Então essas decepções começam então a endurecer o coração daquela pessoa e ela se torna insensível. E Kardec perguntou se isso realmente não pode acontecer. Os espíritos respondem: seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo ato que praticar. Ele sabe que se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Os espíritos nos orientam, quer dizer, é uma possibilidade isso acontecer? Claro que é. É uma possibilidade real. As pessoas se tornarem assim. Algumas vezes se tornam pessoas amargas, se tornam pessoas isoladas, pessoas que são indiferentes, insensíveis. Eu acredito que todos na nossa família já conhecem pessoas assim. Muitas vezes nós mesmos mudamos as características da nossa personalidade em virtude de um relacionamento problemático. Aquela convivência foi tão difícil que a gente foi perdendo a alegria de viver, a gente foi perdendo aquela sensibilidade, aquela amorosidade, porque o ambiente que a gente vive é um ambiente muito hostil. Então a gente percebe que é possível que isso aconteça, é possível e acontece. Aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo. Mas o que os espíritos nos orientam é assim, que é um erro pensar que isso é algo natural de acontecer, que a gente deva aceitar com naturalidade esse fato. Ele pode acontecer com naturalidade pelas circunstâncias, mas a nossa aceitação dele é um equívoco. Exatamente porque a gente sabe que nós não podemos retroceder, nós não podemos ceder terreno naquilo que nós já conquistamos. Nós não podemos jogar fora os valores que nós já conquistamos. O fato de eu viver uma relação problemática, isso não deve mudar, alterar as características da minha personalidade. Se eu sou uma pessoa feliz, eu tenho que continuar tentando ser feliz dentro daquilo que é possível. Se por acaso as pessoas são egoístas comigo, eu não preciso ser egoísta com ninguém se eu já fui uma pessoa generosa, se eu já aprendi o efeito da generosidade. Se por acaso as pessoas não me compreendem, eu não preciso me tornar uma pessoa incompreensível pelo fato de não ser compreendido. Aquela oração de São Francisco, ela fala muito sobre isso para nós. Antes compreender do que ser compreendido. Antes amar do que ser amado. Porque nós buscamos, na verdade, a nossa própria transformação. E a nossa transformação não depende das pessoas que estão à nossa volta. A nossa transformação depende de nós mesmos, porque é através dessa nossa promoção interior, essa promoção pessoal, que nós vamos alcançar aquele estado de felicidade que nós tanto desejamos.
E quanto mais hostil for o ambiente e mais resistência a gente conseguir criar em torno dessa agressão, agressão moral, agressão física, agressão afetiva, nós temos vários tipos de agressões. Até mesmo a indiferença é um tipo de agressão. Já comentei com vocês várias vezes, mas vale a pena a gente citar a título de ilustração, um livro muito interessante chamado Carícia Essencial. Tive a oportunidade de estudar esse livro na época de faculdade, aula de psicologia, e aí então esse livro contava a história da importância do afeto no desenvolvimento de uma pessoa. Mas fizeram um trabalho num laboratório, com alguns ratos, né, aquele trabalho de observação. 3 ratos separados. Um rato recebia afeto todos os dias, um rato era agredido todos os dias, e o terceiro rato era simplesmente esquecido no canto. Aquele rato esquecido no canto foi o primeiro a morrer. Exatamente porque ele não recebia nenhum estímulo para poder se desenvolver, seja a agressividade, seja a afetividade. Então a indiferença no relacionamento é também um tipo de agressão. Aliás, muitas vezes o indivíduo se torna endurecido no seu desenvolvimento psicológico, levando isso para o mundo espiritual, e Kardec já teve a oportunidade de estudar, de conversar com o espírito a respeito de um espírito que tinha essa característica, e foi orientado também pelo espírito São Luís no livro Céu e Inferno, lá na categoria de espíritos endurecidos. Porque tem aqueles espíritos que são endurecidos, tem aqueles espíritos que são apáticos. O mais difícil de trabalhar não é o espírito revoltado, é o espírito apático. Porque o revoltado ele tem uma força interior muito grande, apenas direcionada para o lado contrário. Se você conseguir reverter a polaridade desse tipo de sentimento, ele vai se tornar uma pessoa extremamente generosa e produtiva. Agora aquela pessoa que é apática, ela é simplesmente neutra. Nada do que você faça consegue fazer com que ela se modifique. Essa é a parte mais difícil. Por isso que tratar depressão é uma situação extremamente problemática para a psicologia. Tratar de pessoas que se encontram com desânimo perante da vida, pessoas que não têm estímulo para fazer absolutamente nada. Então a gente vê que a indiferença num relacionamento também é uma forma de agressão. Porque a pessoa vai simplesmente perdendo motivação. E nós somos motivados pelo estímulo. No início do nosso trabalho, nas mensagens de harmonização que nós colocamos aqui, nós tivemos ali uma que falava sobre o dinheiro. E aí fizeram uma comparação daquela mula, o animal que ficava empacado, não adiantava empurrar, não adiantava falar, não adiantava bater, que ela não saía do lugar. Aí a pessoa teve uma ideia de amarrar uma cenoura na ponta de uma vara e colocar na frente da mula. Quando ela percebeu aquela cenoura, ela começou a andar para tentar alcançar. E aí, então ela saiu do lugar. E aí mostra que, assim como o dinheiro, essa cenoura serve para motivar o indivíduo a sair do seu lugar. E da mesma forma, trazendo isso para o nosso estudo de hoje, a gente lembra que os estímulos, sejam eles quais forem, vão também gerar algum tipo de motivação para que a gente saia do lugar. Só que, dependendo do tipo de estímulo, ele vai ser mais destrutivo do que construtivo. E depois vai ter que ser trabalhado no futuro. Então nós vemos assim que, diante da situação que a gente convive, dos tipos de relacionamento, nós temos aqueles que oferecem para nós sentimentos, participação, estímulos que são extremamente favoráveis, que nos estimulam cada vez mais a sermos também pessoas assim, ou darmos continuidade naquilo que nós já somos. Agora, quando temos aqueles estímulos negativos de agressividade, de provocação, de cobrança, de impaciência e tudo mais, dependendo da força do nosso caráter, nós nos tornaremos exatamente esse tipo de pessoa. E então nós perderemos o espaço que nós conquistamos buscando esse nosso equilíbrio. Naturalmente que nós temos aquela proposta ou aquela resposta que os espíritos nos trazem, quando eles dizem assim que o espírito não retroage na sua evolução. Nem o espírito perde aquilo que ele já conquistou em termos de valores e tudo mais. Só que nós falamos de um modo geral de pessoas que ainda não conseguiram firmar esses valores. Nós estamos aprendendo a lidar com eles, e se nós por acaso nos endurecemos, não é porque nós perdemos, mas é porque nós voltamos para aquele estado inicial. Porque é uma tendência natural nós vivemos dentro daquele egoísmo.
dentro daquele endurecimento, dentro daquela ideia individualista de dizer que eu sou mais importante, as pessoas têm que me servir, as pessoas devem me agradar, eu sou mais carente, eu sou isso, eu sou aquilo. Então é o eu, é o nosso ego, é o egoísmo que faz com que a gente seja o centro do universo. Com o passar do tempo, a gente vai expandindo um pouco mais a nossa mente e o nosso coração, percebendo que nós seremos muito mais felizes se nós compartilharmos. Eu ofereço aquilo que eu tenho de melhor e recebo aquilo que eu tenho de melhor. Só que, nessa proposta, eu ofereço aquilo que eu tenho de melhor, mas nem sempre eu recebo aquilo que os outros têm de melhor. E aí, então, eu tenho dois caminhos. Ou eu continuo perseverando nessa transformação, nessa minha promoção pessoal, ou eu então cedo e me transformo exatamente naquilo que está me fazendo mal. E, consequentemente, eu vou acabar fazendo mal para as pessoas também. Por isso os espíritos colocam, né? Seria um erro pensar que o indivíduo deve deixar endurecer o seu coração por causa dessas decepções. Porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo bem que praticar. Então, na verdade, esse bem que nós estamos praticando na nossa convivência, nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa família, na verdade isso nos faz bem. É um tipo de prazer que nós já conhecemos. O título desse nosso capítulo é Penas e Gozos Futuros, Penas e Gozos Terrenos. Um dos motivos que nos proporciona esse prazer, esse gozo vivendo aqui no nosso mundo, é exatamente isso. É a felicidade que nós temos ali de poder fazer, de poder ajudar. Isso já é uma semente que está germinando dentro de nós. Mas é uma semente muito frágil ainda. A gente lembra que os frutos, quando eles começam a germinar, as plantas, quando começam a germinar, se ela não tiver as condições adequadas de calor, de umidade, de solo, de nutrientes, essa semente vai morrer com muito mais facilidade do que uma árvore já desenvolvida. E nós estamos ali com o nosso coração cheio de brotos querendo se desenvolver. E é importante que a gente tenha essa perseverança, de ter essa consciência que, embora o mundo hoje seja um mundo muito difícil, as relações sejam bastante complicadas, nós somos pessoas que temos um propósito. E esse propósito deve ser exatamente a nossa referência de vida. Eu quero ser assim. Ah, mas as pessoas não correspondem àquilo que você faz. Isso é um problema delas. Eu quero continuar sendo assim. Se eu tiver que tomar alguma decisão para poder me preservar, eu vou fazer isso visando o bem que eu posso fazer, não de um modo egoísta. Eu não quero pessoas como você do meu lado. Eu não quero pessoas como ela do meu lado, como eu não vou querer um monte de gente do meu lado também. No final das contas, eu vou perceber que eu estou me isolando cada vez mais. E o pior, eu acredito que eu sou feliz sendo assim. Porque eu falo, para ter gente complicada do meu lado, eu prefiro viver sozinho. E aí, então ela vai se isolando, se isolando, se isolando, e de repente, quando ela percebe, ela não conquistou nada na vida dela. E todo aquele fechamento que ela acreditava que era de autoproteção, na verdade nada mais é do que o egoísmo que floresceu dentro dela. E para quebrar esse egoísmo depois é um trabalho extremamente dramático, porque ela vai ter que passar por dificuldades extremas que até então ela não conhecia, para poder alcançar de novo essa abertura e quebrar essa lei, esse vínculo, essa afinidade com pessoas que se comportam também dessa mesma forma. Questão 938, a última questão desse nosso tema. Esse pensamento não impede que seu coração se sinta ferido. Aquilo que a gente falou, né? Você pode até não querer assim, mas infelizmente a gente não tem domínio sobre os nossos sentimentos. E eventualmente isso acontece. Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? É a história de largar de mão, de chutar o pau da barraca, como se diz popularmente, né? Já que eu não consigo ser feliz sendo uma pessoa boazinha, então eu vou ser feliz do meu jeito. Não seria interessante pensar desse jeito? Eu vou ser feliz então fazendo aquilo que eu quero, independente do que as pessoas pensam. Não me importa se as pessoas vão ficar magoadas ou não vão, não me importa se as pessoas vão chorar por minha causa ou não, eu quero ser feliz do meu jeito. Não é interessante pensar dessa forma? Respondem os espíritos, sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde, encontrará o que melhor o compreenderão,
Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais por isso, é o meio de vos elevardes sobre eles. Kardec coloca aqui um comentário. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Ela lhe concede, assim, as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma aventura recusada ao egoísta. E aqui então eu fiquei pensando que não são apenas as circunstâncias da vida que muitas vezes fazem com que as pessoas sofram aquilo que fizeram sofrer. Porque na verdade assim, quando eu não crio laços de afeto pelo fato de eu não mais aceitar a presença das pessoas, né? Quando eu penso assim que eu vou ser muito mais feliz sendo sozinho, vivendo a minha vida isolada, na verdade eu estou afastando as pessoas de mim daquilo que elas podem me oferecer, que não me interessa mais. Só que da mesma forma também eu vou deixar de oferecer aquilo que eu posso oferecer. E é esse então o egoísmo que a gente vai observando. Então na verdade as pessoas vão se aproximando de mim por interesse, ou eu me aproximo das pessoas por interesse. É o que você pode fazer por mim. Se você não pode fazer nada, então eu não quero. Eu prefiro não ter amigos. O que você quer de mim exatamente, desde que você não me incomode? Então a gente vê comportamentos assim com bastante frequência no nosso mundo hoje. As pessoas optam por um determinado estilo de vida acreditando que serão felizes. Ou seja, eu sou muito mais feliz sozinho do que tendo outras pessoas me incomodando, tendo outras pessoas no meu pé. E ela acredita realmente nessa felicidade. Só que aí o tempo vai passando. A pessoa vai envelhecendo, a vida vai oferecendo para ela situações em que ela precisa de ajuda e ela não vai receber porque ela nunca ajudou ninguém. E aí então ela chega no mundo espiritual, depois da sua desencarnação. Porque a gente lembra sempre que não adianta a gente pensar que o problema é criado hoje, aqui nessa nossa vida, e ele acaba sendo resolvido aqui também. Muitas vezes o problema é criado antes e só pode ser resolvido depois, dependendo do nosso modo de pensar. E aí então o que acontece? O indivíduo desencarna. Ele desencarna, na verdade, levando na sua mente um tipo de vibração, um tipo de energia que atrai ou repele as pessoas. E aí então no mundo espiritual, por mais pessoas que desejam, por mais que pessoas que tenham na sua história, que já cruzaram com o seu caminho e que tenham sentimentos de afeto por ele, essas pessoas não vão poder ajudá-lo, porque pelo fato dele ter aquele tipo de atração mental por determinado ambiente, por determinada faixa, por determinada dimensão, por determinado tipo de pessoa, ele estará ali sozinho. Então a gente pensa assim, eu sou um pai e eu tenho um filho que é extremamente egoísta. Nós dois desencarnamos, nós estaremos vivendo em dimensões diferentes. Eu não vou conseguir chegar até ele, não porque eu não queira, mas é porque ele se encontra numa condição que ele vai ter que se virar sozinho, até que ele consiga se modificar. A gente lembra dessa situação, desculpem, a gente lembra dessa situação no livro Nosso Lar, quando André Luiz se encontra naquele estado tumultuado, aquele estado mental turbulento no início da sua evolução, no início da sua chegada, na sua chegada no mundo espiritual, e a mãe dele, que se encontrava numa dimensão diferente, não tinha acesso ao filho. E a gente pode imaginar assim o coração daquela mãe angustiado e aflito, tentando ou desejando ajudar o filho e simplesmente não poder. Porque a gente não pode interferir nas escolhas que as pessoas fizeram. Então, na verdade, essas pessoas vão se isolando, essas pessoas vão se fechando, vivendo o tipo de vida que desejam e depois terão que colher, porque, a princípio, materialmente, dá a impressão de que esse tipo de vida é feliz e o fruto que ela colhe, por mais amargo que possa parecer, para ela é satisfatório. Só que vai chegar um momento em que nós saímos do mundo espiritual, no mundo material, e vivemos a realidade do mundo espiritual, onde, na verdade, eles são os sentimentos e as ideias que valem.
Então não importa o dinheiro que eu tenho, não importa aquilo que eu comprei, não importa o lugar onde eu moro, não importa a posição que eu tenha. No mundo espiritual o que importa é aquilo que eu sou. E esse tipo de pessoa endurecida vai conviver com pessoas endurecidas. Seria mais ou menos um indivíduo que comete um crime grave na nossa sociedade e vai para uma penitenciária. Quem que ele vai encontrar na penitenciária? Exatamente pessoas que compartilham do mesmo tipo de vida que ele. E não importa aquela mãe que está chorando de fora do portão, ela vai ver o filho lá dentro sofrendo aquilo que fez sofrer e vai também aprender coisas que não podia aprender através da dor, aprender através da humilhação, do constrangimento. Esse é o destino, o nosso destino no mundo espiritual. Nós estamos construindo hoje, independente do desculpismo, dizendo que eu me tornei assim porque as pessoas me fizeram desse jeito. Não. Eu me tornei assim porque eu escolhi ser assim. Eu achei que era muito mais interessante eu me fechar e me tornar uma pessoa agressiva do que eu me tornar uma pessoa generosa, apesar do sofrimento que isso vai me causar. A dor para nós, ela é extremamente educativa, mas nós não entendemos ainda dessa forma. Nós acreditamos que a dor para nós, ela é punitiva. E eu tenho o direito a não sofrer, mesmo que eu tenha que fazer sofrer. Essa é a visão do egoísta. Eu prefiro bater do que apanhar. Eu prefiro fazer sofrer do que eu mesmo sofrer. Porque na verdade o que me interessa é o momento. Nesse momento é muito mais interessante para mim fazer o outro chorar do que eu ficar chorando por causa dele. Só que depois, quando a gente começa a observar que a nossa vida ela segue uma evolução linear até o infinito, e que aquilo que as lágrimas que nós fizemos cair hoje são lágrimas que nós teremos que enxugar no futuro, ou lágrimas que nós também derramaremos para poder aprender a dor daquilo que nós provocamos, é algo que já faz a gente observar a nossa vida de um modo diferente. Não porque a gente tenha que ser uma pessoa boa para fazer aquela barganha com Deus, né? Olha, presta atenção que eu estou sendo bonzinho, hein? Então no futuro eu faço favor de reservar ali uma suíte melhor para mim. Na verdade não. Quando a gente faz essa barganha, nós estamos ainda trabalhando pelo egoísmo, nós estamos agindo de um modo falso. E no mundo espiritual não existem máscaras, não existem trocas, não existem portas do fundo por onde a gente possa entrar. A gente vai entrar pela porta condizente com a nossa real personalidade. Daí então que essa prática do amor, a prática da caridade, a prática da fraternidade é algo que, mesmo que no início a gente tenha que fazer com sacrifício, de pensar assim, tá bom, vai, eu vou fazer. Ai meu Deus do céu, tem que trabalhar aquele negócio amanhã. Mesmo que a gente faça reclamando no início, isso vai se tornando um hábito para nós. Porque a gente percebe que os resultados são positivos. O retorno que nós recebemos pela amizade, o retorno que nós recebemos pela ajuda, o retorno que nós recebemos pelo reconhecimento, é algo que, embora massageie o nosso ego, é exatamente aquele estímulo que eu comentei com vocês da carícia essencial. É essencial que nós tenhamos isso. Eu ouvi certa vez uma palestra, para a gente poder finalizar o nosso bate-papo de hoje, uma palestra muito interessante de Luiz Antônio Gasparetto, que embora seja Gasparetto, o nome polêmico, aquela coisa toda, vamos falar da essência, a ideia, a psicologia do que acontece no mundo espiritual. Eles disseram o seguinte, que os espíritos, nessas dimensões normais, eu não falo dimensões superiores, é aquela que se você conseguir atingir o mínimo de bondade, você já vai ter contato com eles, com esses espíritos mais esclarecidos. Tudo no mundo espiritual é elogiável. Te elogiam por aquilo que você faz, te elogiam por aquilo que você tenta fazer, te elogiam por qualquer coisa que você faça. Porque é exatamente o reconhecimento que você tem de uma pessoa, de mostrar para ela que aquilo que ela fez é bom. Coisa que o nosso mundo hoje não é assim. Você faz alguma coisa, as pessoas não te agradecem, as pessoas não te elogiam. Não que isso seja uma obrigação, mas isso para nós ainda é importante. De saber que a gente fez uma coisa certa, de saber que a gente fez uma coisa boa. Nós não conversamos com porteiros, nós não conversamos com motoristas, com manobristas, não conversamos com assessoristas, não conversamos com balconistas. Nós tratamos as pessoas como se elas tivessem obrigação de fazer aquilo por nós. Só que nós precisamos do estímulo, da carícia essencial para o nosso desenvolvimento. E as pessoas também precisam.
Então quando a gente começa a praticar essa relação de boa vontade, essa relação, né? Pois é, soldado. E quando a gente faz alguma coisa, muitas vezes quando você pergunta o nome de uma pessoa, que ela nem espera que você pergunte, alguém que faça alguma coisa com você, em vez de você acenar e falar assim, obrigado, hein? Você vai lá e pergunta, qual é o teu nome? Obrigado, fulano, e aperta a mão dela, ela fica surpresa. Muitas vezes ela chega em casa e diz assim, você não acredita, alguém chegou e apertou minha mão e me agradeceu por aquilo que eu fiz. E eu não fiz nada de especial. Então essa nossa indiferença, essa nossa frieza no nosso mundo se tornou algo tão comum que é exatamente isso que nós estamos nos tornando. As pessoas estão indiferentes e nós estamos nos tornando indiferentes. Só que nós sabemos que o amor, a caridade, a fraternidade, a generosidade são sentimentos extremamente poderosos para a transformação do nosso mundo, mas principalmente para a nossa própria transformação. Mas as pessoas não são assim. Isso é um problema delas. Eu quero ser assim. Porque eu sei que eu sendo assim, eu vou ser mais feliz. Não é porque eu sendo assim, eu vou ter um quartinho especial com varanda em nosso lar. É porque eu sendo assim, eu simplesmente vou ser feliz. Eu começo a ser feliz, eu atraio a boa vontade para mim, eu atraio as pessoas felizes para mim. Eu atraio aquilo que tem de positivo à minha volta, porque eu construo em torno de mim essa psicosfera. Por isso, então, quando a gente fala em decepções, ingratidão e quebra de afeições, pobres daqueles que são responsáveis por esses tipos de situação. Felizes daqueles que conseguem, apesar disso tudo, serem felizes e, principalmente, conseguem fazer as pessoas felizes. Aprender a ser diferente, exatamente, Nanda. É fundamental para todos nós. Isso não é algo tão difícil de se fazer e não é algo tão piegas como o mundo imagina. As pessoas precisam ser felizes. E a melhor forma de você ser feliz é fazendo as pessoas felizes também à sua volta. Mesmo que elas não te façam felizes. A Vaninha lembrou aqui, lembrei agora de uma coisa que aconteceu na Bienal ano passado. Eu precisava entrar, mas meu crachá estava lá dentro com a Verusca, né, com uma amiga nossa. Quando eu cheguei na catraca, falei com uma amiga, né, vai lá, pergunta para ela e pede meu crachá que está com ela e ela traz para mim. O rapaz ouviu e mandou eu entrar. Depois eu voltei lá e agradeci. Ele nem sabia o que era, né? Eu falei o que era, ele ficou surpreso e me agradeceu por ter lembrado de agradecer. Olha só que coisa, é banal, mas é uma coisa extremamente prazerosa. E nós temos que aprender a mudar esse nosso estilo, essa cara fechada que a gente tem, essa cara carrancuda, porque o mundo é assim, não? O mundo, eu tenho que me proteger do mundo. Na verdade, você está se fechando dentro de si mesmo. E quando você se fecha dentro de si mesmo, você se fecha para o mundo também. Por isso, então, essa mensagem de felicidade, essa mensagem de boa vontade, deve ser fundamental para todos nós. Bom dia, irmão Sol. Deve ser fundamental como sendo um princípio de vida para todos nós. E daí então, para fechar aqui o nosso trabalho, deixa eu pegar aqui a questão que nós estudamos. Só um instantinho. Está aqui então, né, que amar e ser amado faz parte da nossa natureza, uma necessidade que nós temos. E uma das maiores felicidades que nos são concedidas na Terra é de encontrar corações que simpatizem com o nosso. Isso é fundamental. Tem hora que a gente agradece as pessoas estranham, né? Pois é. Então é importante que a gente alimente o bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, por gentileza, muito obrigado. Posso fazer alguma coisa? São normas simples que transformam o mundo. Nós queremos um mundo de regeneração com espíritos carrancudos, espíritos endurecidos. Como isso é possível? Somente através da nossa própria transformação. Então comecemos por nós, meus amigos, que a gente vai perceber que, apesar da ingratidão e da dor que a gente encontra dentro de casa, que a gente encontra fora de casa, é importante que a gente tenha resistência para não ceder aos impulsos de agressividade, aos impulsos primitivos que nós temos dentro de nós.
se nós tivermos que tomar uma decisão que seja grave, que ela sempre vise promover o bem, mesmo que não seja um bem imediato. Como a gente diz, né, a gente educar as pessoas não quer dizer sempre sim. O amor não vem através do sim, muitas vezes o amor vem através do não. E esse não muitas vezes precisa ser dito para poder impedir que algo pior se desenrole. Então tudo que a gente fizer na nossa vida, que a gente sempre pense no amor. Eu tenho uma referência, eu já falei para vocês, uma referência pessoal, que quando eu me deparo com situações que são realmente problemáticas para mim, envolvendo relacionamentos, envolvendo família, eu sempre coloco aquela frase: o que o Chico Xavier faria se estivesse no meu lugar? E eu tento fazer aquilo que é possível. Claro que ele não vive aquilo que eu já vivi, assim como eu nunca vivi aquilo que ele já viveu. Mas se ele estivesse no meu lugar, como ele agiria? Aí eu pego essa referência e consigo então aplicar isso no meu dia a dia. O soldado colocou, né, o velho orgulho, né, presente em todas as classes sociais, o que aumenta ainda mais a discriminação. Sim, sem dúvida. Né, irmão Sol colocou, né, queria pedir a todos que orem pelo nosso filho que acaba de nascer, mas que por hora não se encontra bem. Né, ele está na UTI, Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, né, Rua Andrade Figueira, sem número, em Madureira, Rio de Janeiro. Né. Meu amigo, faz um favor para mim, entra lá no nosso site www.espiritismo.net. Tem uma seçãozinha chamada Preces Online. Preencha o nosso formulário ali que vai para a nossa equipe de orações. Ali a gente vai fazer um trabalho bem legal para vocês. Fica mais fácil do que a gente fazer aqui diretamente aqui pegando assim de repente no nosso site. Tá, espiritismo.net, vai ali no Preces Online. Tá ali, a Vaninha colocou para você. Tá, com certeza a gente vai vibrar bastante pela tua filhinha também. A gente está com uma amiguinha nossa também na UTI. A gente sabe como é que é esse drama, como é difícil para nós a gente se manter equilibrado. Tá, mas com certeza a gente vai enviar toda a nossa positividade, todo o nosso pensamento favorável para ela, para os médicos também, para a sua família. Com certeza. Tá legal? Muito bem, meus amigos, fechamos por aqui o nosso bate-papo de hoje, né? Como sempre, esperando que essas nossas reflexões façam com que a gente coloque em prática no nosso dia a dia o aprendizado que a doutrina pode oferecer para todos nós. Certamente a gente tem um trabalho muito importante para fazer. A quem muito foi dado, muito será cobrado, e a gente tem recebido do mundo espiritual ensinamentos preciosos que devem ser colocados em prática, por mais difíceis que sejam as circunstâncias. A gente nunca pode imaginar que o meu problema é maior do que o outro. Cada um tem um problema na dimensão que pode suportar e cada um consegue lidar do modo bastante específico. Então que a gente consiga lidar com esses nossos problemas de relacionamento da melhor forma possível. Que a gente consiga retribuir a ingratidão com a gratidão. Né? Então a gente fecha por aqui o nosso bate-papo de hoje. Né? Passo para a Betinha. Isso, tem a nossa amiga Miriam, né, aqui, né, Érica, que é a responsável pela Luz da Senda às 22 horas, de segunda a segunda ali, o tempo todo. Né? E a gente tem também hoje, às 10 horas da noite, o nosso atendimento fraterno, lá na sala Espiritismo Net Atendimento. E às 9h30 temos ali também o Memórias de um Suicida, na sala Espiritismo Net Brasil. Né? Além